E a primeira coisa que você precisa conhecer é o meu amiguinho aqui, esse cara. Olha só, é o Hamlet, tá? O que é o Hamlet? É o crânio, é a cabeça, o nosso crânio encefálico. Olá, você, tudo bem? Professor Juba aqui da Escola Casa, professor de desenho. E se você ainda não acompanha o nosso canal, antes de mais nada eu queria lembrar você, se inscreva, né? Dê um oi pra gente, segue a gente lá nas redes sociais e se você tiver qualquer dúvida e você gostar do conteúdo que vai ser apresentado aqui, né? Então junte-se a nós, ok? Então, bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre a cabeça, né? Então, de vez em quando vocês vão ter esses vídeos de dicas e mais dicas. Então, hoje eu acabei experimentando uma série de perguntas essa semana, né? Quando a gente estava falando, a gente começa o ano e a gente começa a falar sobre estruturas e coisas assim, o pessoal, tá, mas e a cabeça, como é que eu faço? E a anatomia e tal, né? E como tudo no desenho, né, existem N abordagens para você conseguir chegar no resultado, né? E a cabeça não é diferente. Então nós vamos falar sobre formas diferentes de você construir a cabeça, porque não basta você desenhar a cabeça de frente, né? Isso, nós vamos ver isso agora, tá? Mas existem outras abordagens que você deve e precisa conseguir conhecer e experimentar para desenhar a cabeça da melhor forma. E a primeira coisa que você precisa conhecer é o meu amiguinho aqui, esse cara. Olha só, é o Hamlet, tá? O que é o Hamlet? É o crânio, é a cabeça, o nosso crânio encefálico, né? E aí, tudo bem? Então, a primeira relação que a gente faz, né, quando a gente observa a anatomia, quando a gente observa a cabeça, é que ela é dividida em duas partes, né? Aqui a gente cortou o cérebro da pessoa, né, para poder extrair todos os miolos e comê-los, mas enfim, tô brincando. A gente acaba dividindo e seccionando a cabeça em duas partes básicas. Você tem o crânio, ou o crânio encefálico, que é toda essa parte aqui, né, tirando daqui para cima, que é a bolinha, né, a bolinha onde vai o cérebro. Né? E essa parte aqui, que é toda a fronte do rosto, né, onde você tem aqui o cigomático, né, e uma série de outros ossinhos aqui que se juntam para formar a face, né, maxila e maxilar, que são essas duas que basicamente é a nossa, o pessoal chama de meu maxilar, né, pra gente facilitar isso daqui. Então toda a parte do maxilar, da maxila. Então você tem crânio encefálico e o maxilar e a fronte aqui do rosto. Quando a gente vai construir isso aqui, existe uma medida que basicamente são os olhos, né, se a gente for observar isso aqui de lado, né, os olhos estão bem no meio. Quando a gente desenha alguma coisa, um dos primeiros erros, um dos maiores erros que acontecem, né, quando você vai desenhar a figura humana, é de você não colocar os olhos exatamente, ou pelo menos ali por perto da metade da distância entre o topo e a parte de baixo do rosto. É uma medida base. Algumas pessoas, existem alguns cálculos um pouquinho mais específicos que acabam usando a proporção áurea para medir essas distâncias, mas né, é um cálculo um pouquinho mais complexo. Então, nós vamos demonstrar aqui hoje um cálculo mais simplificado que vocês, inclusive, encontram em muitos livros que eu tenho aqui na frente. A gente vai discutir um pouquinho isso também, tá? Então, nós vamos ver uma forma mais simplificada de construir a cabeça. Como é que eu faço a cabeça? Se você não estuda estrutura, se você ainda não brinca de estruturar as coisas, né, a gente vai falar um pouco disso também. Então, vamos aqui para o meu papel, né? E eu vou colocar aqui o meu tipo. Deixa eu fazer com caneta, não vai lá lápis. Então, a cabeça, tá? E como eu falei, não basta você saber desenhar a cabeça de frente, né? É importantíssimo saber desenhar a cabeça de frente, mas ela não é a única medida. Muitos livros, né, você vai dizer, começa com um círculo, depois você faz uma linha, daí você faz uma medida, outra medida, aí você corta aqui, ali, passa, enfim. N formas de você entrar e conseguir chegar num resultado, né? O importante, vou pegar um livro aqui, que é de anatomia, é entender esse cara aqui. Né? A gente observar que existe uma medida específica, né? E não só isso, mas que cada uma dessas coisas, os olhos, o nariz, a boca, as bochechas, né? A testa, onde inicia o cabelo, tudo isso tem relações de proporção e dimensão entre elas, de distância, né? A gente vai observar isso também. E é isso que é importante você conseguir manter, independente da forma como você constrói a sua cabeça ou a forma como você construa a sua cabeça, você vai perceber que o importante mesmo é conseguir manter de alguma forma todos esses relacionamentos ali mais ou menos no lugar ou mais ou menos no tamanho que eles precisam estar.
né? Alguns exemplos disso. Então, tem aqui uma apostila de desenho, né? Face Patterns. Esse cara aqui é o Brandon McKinley. Isso aqui é uma apostila que eu peguei um monte de imagens na internet para eu estudar, né? Que é interessante porque você vai encontrar aqui uma série de estruturas de bocas diferentes, etc. E é isso que você precisa estar estudando, né? A estrutura para depois aplicar o acabamento. Todos os nossos vídeos, pelo menos de desenho, você vai ver que eu procuro passar esse processo, né? Não basta você copiar, né? É legal copiar sim, mas existem formas e formas, né? De você copiar a coisa, primeiro para reter informação e segundo para que você consiga reproduzir aquilo que você está tentando copiar ou reproduzir de uma forma mais fiel. E aqui a gente está falando de estrutura, ou seja, como é que eu vou entender os pormenores do rosto, onde é que vão as coisas ali, para que eu consiga construir isso de uma forma mais facilitada e mais correta, tá? Então a gente pode ver aqui que tem um monte de medidas, né? Para cima o nosso vai ser um pouco mais simples do que esse, tá? Mas são essas medidas aqui as quais você precisa se ater. Você vai desenhar qualquer rosto, né? A gente for observar aqui o crânio humano, entre inclusive homens e mulheres, existem diferenças mínimas, né, de tamanho e proporção. Existem algumas diferenças, com certeza, mas são mínimas, né? Mas o crânio de todo mundo é basicamente assim, né? Então você entendendo os tamanhos, a estrutura disso daqui, você vai conseguir com muito mais propriedade, com muito mais facilidade desenhar o rosto, né? Esse livro aqui do Aprender a Desenhar, por exemplo, até marquei as páginas, ele pega logo no início, olha só, ele também dá essas medidas frontais. Nós vamos observar aqui uma construção, né? E eu queria mostrar isso aqui só para vocês verem, né? Nossa, aqui outro livro, esse é da ESA, né? Ele vai dar aqui outras medidas, tá? Frontal. Então, quais são essas medidas? Depois, rosto de perfil. E isso para mostrar, e aqui uma outra apostila que eu peguei também, né? Ele já começa de uma forma e já vai por 3D, que a gente chama do ovalzinho aqui, né? Então, ele sai de uma forma bidimensional para entender aqui a circunferência disso daqui, né? O volume. Então, aqui já passa a um estudo tridimensional. E nós vamos falar disso também, porque é nisso que a gente quer chegar. Porque, de certa forma, não adianta nada, a não ser que você vai desenhar só rostos de frente, né? Você só aprender a desenhar rostos de frente, porque você nunca vai conseguir desenhar a cabeça em outro ângulo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura básica dimensional da cabeça. Um dos maiores erros cometidos por desenhistas, ou iniciantes principalmente, é o Zé Palitinho, né? Você vai desenhar um rosto, olha só. Você vai desenhar o rosto, você tem ali uma proporção, em geral o pessoal faz, começa com oval, né? Ou começa com uma bolinha e depois você faz o meio oval. Tem a tendência de colocar os olhos mais à terça parte dessa altura, né? É muito comum, então você vai fazer um desenho, e claro que alguns desenhos acabam pedindo que os olhos sejam um pouquinho mais para cima, né? Se a pessoa é muito mais queixuda, enfim, se existem proporções que mudam aqui, então você vai sim variar um pouco todas essas proporções, senão o rosto de todo mundo seria igual, seríamos todos gêmeos, né? Mas não é assim, né? Só que de uma forma geral você tem uma localização para cada um dos elementos, né? Das orelhas, do tamanho da testa. Se a pessoa for careca, a testa for até a nuca, né? Essa testa vai ser um pouquinho maior. Só que existe uma relação. E, em geral, a gente coloca os olhos aqui numa relação de proporção crânio encefálico para o maxilar, a terça parte da cabeça. E tá errado, né? Você coloca os olhos muito lá em cima. E por que isso acontece? Em geral, quando você, e por mais que a gente se olhe no espelho todo dia, e muito do problema que acontece em desenho de figura humana, que a gente chama esse probleminha aqui de a cabeça sem crânio, né? Porque parece que a cabeça fica achatada. Se você já fez algum desenho e parece que a pessoa ficou, né, com a cabeça achatada, parece que ela não tem muito mais espaço aqui para cima para você fazer, inclusive o cabelo, né? A gente esquece que quando a gente olha no espelho, eu brinquei do careca ali antes, mas quando você olha no espelho, a proporção que se tem é essa daqui. Você esquece que existe toda essa parte aqui de cima que vai até o crânio, né? Minha cabeça está aqui em cima, mas que eu cortei o cabelo não faz muito tempo, então existe também um volume de cabelo aqui acima do meu crânio muito superior. Claro que se eu for fazer um penteado, né, à la Marge Simpson, você vai ter um pouquinho mais de espaço. Mas, em geral, essa proporção aqui
dos olhos para o topo, dos olhos para a parte de baixo do queixo, é na metade. Inclusive, se eu pegar aqui o meu lápis e eu for passar aqui lateralmente, você vai ver, né, que essa proporção aqui a gente consegue enxergar com um pouco mais de facilidade. Tá? Mesma coisa aqui. Né? Se eu pegar o nosso amiguinho, Hamlet, e a gente der uma olhada aonde que os olhos dele se encontram, né, é praticamente bem aqui na metade. Né? Se eu botar a minha mão aqui, olha só, bem na metade ali, entre o que acontece no topo da cabeça, né, que é bem aqui, a parte de baixo do queixo, ó, e os olhos vão entrar bem no meio ali, ou aproximadamente ali no meio. Tá? Então essa é o primeiro grande erro cometido por desenhistas, é de você colocar os olhos lá em cima, ou muito para cima. Acaba ocupando ali a terça parte, algumas até a quarta parte ali do rosto. Então o correto seria os olhos estarem aproximadamente ali no meio. Então vamos dar uma olhadinha nessas medidas, tá? Como é que eu começo a cabeça? Essa metodologia que eu fiz, você vai encontrar uma mistura dela em vários livros, tá? E por quê? Porque a medida, como eu falei, do rosto, ela é basicamente a mesma. Eu começo o meu rosto com uma altura, ou seja, eu determino que isso daqui tem esse tamanho, né? Precisa fazer sempre assim? Não. Mas a esperança, e espero eu, que você, enquanto estudante de desenho, repita e consiga desenvolver um processo para reproduzir todas essas medidas sem precisar fazer a linha todo o tempo. E isso depende de prática, treino, treino, treino. Até você realmente absorver de uma forma decoreba, quase que decoreba, só que não é decoreba, né? Porque você vai desenvolver o processo. Isso a gente vai ver em outros vídeos que tem a ver com a iteração da imagem, que eu também faço aqui, tá? Mas isso a gente vai ver em outros vídeos. Então, vamos lá. Para desenhar a cabeça, então eu faço uma medida e eu vou cortar essa medida na metade. Então aqui já tenho, vou botar até uma linhazinha aqui do lado, ó, para a gente ver que isso aqui está aproximadamente na metade, né? Então os olhos estão por ali, tá? Por ali. Alguns livros falam, ó, você pode dividir isso aqui em 3, né? Então aproximadamente em 3, né? Os olhos vão ficar um pouco abaixo disso, também dá para fazer, tá bom? E qual que é a medida da distância lateral, ou seja, qual que é aqui, né, a grossura da nossa cabeça? Eu tomo como medida justamente essa terça parte, 2/3 da medida inteira. Tem alguns livros que vão sugerir um pouquinho mais, mas nunca muito menos do que isso, porque senão a cabeça vai ficar muito estreita. Tem algumas medidas dos olhos que a gente vai ver que podem ser aplicadas em cabeças um pouco diferentes. Como eu falei, ninguém tem a cabeça exatamente igual. Você vai ter gente que é um pouquinho mais gordinha, você vai ter gente que é muito magra, né, que tem tudo isso aqui bem chupado, né, que é desse jeito, né? E você tem pessoas que vão ter uma testa um pouco mais avantajada, uma cabeça um pouco maior, normal. Mas a configuração em termos de proporções das coisas para todo mundo é muito parecida, tá? Se não for quase idêntica, tá bom? Então eu pego aproximadamente 2/3 do tamanho da minha linha original vertical que eu fiz, né? Que determina aqui topo da cabeça. E o topo da cabeça é o topo do crânio, não quer dizer o topo do meu cabelo, porque a gente ainda vai colocar cabelo por cima disso, tá bom? E aqui embaixo nós temos o queixo, né? Então a parte de baixo do queixo. Peguei essa medida, né? E eu vou fazer aqui na mão mesmo, tá? Por que fazer na mão? Porque daí você se dá a oportunidade de treinar o teu olhar. Procure não fazer, a não ser que você for fazer arquitetura e alguma coisa assim, e você queira um desenho absurdamente simétrico, né? Evite usar a régua. Tá errado? Não, não tá errado. Você pode usar, medir, fazer alguns livros para pega uma régua e mede ali. Por quê? Treinar o teu olhar, treinar a tua habilidade de perceber distâncias, tamanhos e formatos. Tá? Quanto mais você se vale de uma ferramenta, e não que não possa usar uma ferramenta, mas eu faço círculo com compasso. Ótimo, o compasso está aí para isso, para você fazer um círculo quando necessário que ele seja absurdamente simétrico, igualzinho, perfeito. Só que, se não, você precisa treinar isso, você precisa se acostumar a observar e a conseguir entender. E isso é treino, tá? Não dependa única e exclusivamente do meu talento para eu fiz uma vez já tá bom. Nananina não. Nananina não, que nem minha mãe falava, né? Repita, repita, várias vezes. Então vamos lá, todo mundo conseguiu desenhar, né? Espero que quem puder aí estiver acompanhando, acompanhe, pega uma folha, pode ser A4, enfim. Então fizemos um X, né? Basicamente eu fiz isso daqui
no rosto. Determinamos a altura e determinamos a largura do meu rosto. Vocês vão perceber que à medida que eu faço isso, eu tenho aqui quase que de uma forma, né, pronta o círculozinho aqui. Se eu pegar essa medida e puser um compasso aqui, eu vou conseguir basicamente desenhar um círculo. Olha só, dentro desse espaço superior. Isso aqui pode ser a representação do nosso crânio. Necessariamente você precisa fazer um círculo? Não. Como eu falei, né, a gente pode, deixa eu ver se está bem, tá. A gente pode se valer de ovais, de outras estruturas, um quadrado inclusive, eu posso começar minha cabeça assim, né? E a gente vai ver logo no processo que é interessante entender a cabeça dessa forma também, tá? Para depois a gente ir nivelando a coisa, colocando as coisas nos lugares que precisam ficar, tá? Então, isso aqui seria o nosso crânio. Crânio encefálico, que é onde fica o cérebro, tá? Então, primeira parte da cabeça, o crânio. Ele é, assim como muitos livros ditam, um círculozinho. A gente pode representar isso e as medidas dele, né, como um círculo. A cabeça aqui, por que isso é interessante também? Porque a cabeça não é totalmente redonda, né? Ela fica um pouquinho mais reta aqui, depois ela ganha essa diferença aqui, essa curvinha. E na parte de baixo, a gente pode juntar o nosso maxilar aqui com a nossa cabeça. Né? Quanto mais largo ou mais fino vai ser isso daqui, de novo, vai depender de alguns detalhes. Se a pessoa tem mais músculo, se a pessoa é mais gordinha, né? Tudo isso acaba influenciando. Mas, de novo, uma média geral ali. E você mesmo, muitas vezes quando eu passo essas medidas em aula e a pessoa está tentando fazer, ela faz com uma régua certinho e ela mede, a coisa fica um pouco estranha, né? E por quê? Porque ela não se deu oportunidade para adaptar. Então não é uma regra fixa, tá? Nunca se prenda a uma regra fixa nesse sentido, porque se você quiser elaborar um processo, pensar o desenho, vai ficar mais difícil, vai te travar. Se você ficar preso em regra é assim que faz? Não. Tem N formas de você fazer. Inclusive, a gente vai ver que tem uma forma de fazer o rosto só com elipse, sem fazer nenhuma linha. Você só vai fazendo assim. E é uma outra abordagem, tá? Que a gente aprende. Aqui a gente está falando de medidas e proporções e dimensões bidimensionais. Por que bidimensionais? Porque a gente ainda está tratando isso aqui como forma bidimensional. Círculo, oval, linha. A gente ainda não está aplicando ou vendo qualquer volume aqui. A gente só quer entender, né, as medidas aqui básicas dos elementos do rosto, né, olho, nariz, boca, e onde eles aproximadamente vão se encontrar, tá? Então temos ali o crânio, mais ou menos por aqui, e vocês percebem que eu não usei minha borracha em nenhum momento, né? Eu também não estou tentando fazer um desenho super limpo, tararara, porque é um estudo, tá? E a gente vai ver em outro vídeo que ao treinar linhas, círculos, elipses e coisas assim, né, o ideal é realmente não usar a borracha para você parar o processo do movimento. Então, vou fazer um círculo. Então a pessoa começa aqui, para, apaga. Aí começa de novo, para. Só que você nunca faz o círculo, você nunca faz o movimento inteiro. Né? Eventualmente, olha só, por que meu círculo sai tão certinho? Por que eu consigo fazer isso aqui? E você vê que eu pego leve, né? Eu não vou fazendo isso aqui. Né? Eu faço ele bem levinho, porque eu já treinei o movimento, né? É o símbolo do Itaú. A Itaú, olha só, né? Pra mandar uma verba aqui para nós. Mas enfim, então vamos continuar o nosso rosto. Todo mundo conseguiu desenhar isso? Eu acredito que sim, né? Temos o nosso X, altura, largura, crânio e o nosso maxilar. Então vamos fazer os olhos, né? Os olhos são a janela da alma. A gente vai determinar aqui a distância. De novo, não é exato, né? Vai ter gente que vai mudar um pouquinho. Mas procure você também avaliar, né? Tenha essa crítica em relação ao teu desenho. Pô, eu tô achando muito grande, muito para cima, muito para baixo. Ajusta, né? Isso aqui não é uma fórmula, né? Apesar de ser uma fórmula, não é uma fórmula, como eu falei, fixa, tá? Então eu dividi aqui a minha linha central em dois, temos dois quadrantes aqui, né? E eu vou dividir de novo em dois. E depois em dois, de novo. Então a gente vai perceber que tem uma medida de 8 divisões aqui. Essas 8 divisões, né? 1, 2, 3, 4 de um lado e 1, 2, 3, 4 do outro. Eu procuro dividir tudo pelas metades, porque fica mais fácil da gente lembrar. Né? Tem alguns livros que vão instituir ali, divide pela metade, depois um quinto, depois um terço, depois divide a um. É muita coisa.
né? Se você conseguir se libertar um pouco dessa coisa muito mecânica das medidas e conseguir, a partir de uma média geral, ir ajustando o seu rosto, né, para que ele não fique torto, né? E essas linhas são necessárias para evitar todas essas mudanças de ângulo, né? Você vai conseguir construir um rosto com um pouquinho mais de intuição, tá? Um pouquinho mais livre. Mas bora comigo. Então dividimos aqui em 8, né? Todo mundo dividiu aí em 8. Essa primeira medida, olha, na hora que eu faço isso, ele já fica parecendo o C3PO. Para quem gosta de Star Wars, é aquele robozinho dourado, né, que é amigo do R2-D2. Então, na hora que eu ponho duas bolinhas aqui, olha só. E o que são essas duas bolinhas? Essas duas bolinhas vão representar para mim, ó, e aproximadamente, tá? Vão representar para mim as órbitas oculares, onde os olhos vão acontecer. Um olho é uma bolinha, tá? Eu vou usar essa bolinha aqui, né? O olho nada mais é do que uma bolinha de ping-pong com um furo. Né? Para quem não sabe, a pupila ela nada mais é do que um furo. Ela é um furo no olho por onde a luz entra. Né? E depois você tem uma lente ali que vai fazer com que essa luz, né, bata ali no fundo do olho, tarará, e forme uma imagem. Daí nós temos o nervo ocular ali, o nervo óptico, né, que vai levar essa informação para o nosso cérebro. Enfim, e aqui temos as nossas pálpebras, olha que bonitinho, né? Então, o desenho do olho, ele segue uma certa estrutura. Na hora que você observa como que isso aqui funciona, né, quais são as partes que compõem o olho, né, você consegue entender um pouquinho melhor também. E aí vem a coisa da anatomia. Anatomia não é só simplesmente você conseguir reproduzir músculos e coisas assim. Não, mas tem muito mais a ver com você entender todas as estruturas que compõem a figura humana ou as estruturas do corpo humano da figura humana. Tá? Aqui no olho, ele é uma esfera. Né? Então você vai trabalhar a luz e sombra, por exemplo, você vai ter que trabalhar a luz e sombra daqui para cá, de baixo para cima, considerando que é uma bolinha. Né? Então temos aqui o olho, depois se fosse fazer o nariz aqui, né? E assim vai. O olho arregalado, né, coitado. Então é uma bolinha, e aqui o olho em si tem várias outras estruturinhas. Tá? Nós não vamos falar dessas estruturas hoje, a gente vai falar só sobre as medidas básicas. O olho, a gente pode também, olha só, dividir aqui em 3, assim como eu fiz essa primeira medida de terças aqui, de terços, né? E a gente vai perceber, olha só, que a íris, né, que é essa parte aqui, e a pupila cabem bem ali no meio desse quadradinho. Tá? Essa aqui é uma estrutura de olho que é comumente apresentada em alguns livros. Né? A pessoa faz um retângulo, aí você tem algumas medidas ali desse retângulo e você consegue construir, enfim, um olho. Né? Daí, essas medidas têm a ver com a estrutura do olho. E ela também não é fixa, porque cada um tem um olho levemente diferente. Né? Então, aqui bem rápido, para a gente ter uma ideia. Enfim. Né? Então é disso que a gente trata. Estrutura, medidas, localização. Então eu vou fazer isso com o meu olho. Eu vou dividir em 3. Vou dividir em 3 aqui também. Então você vê, tá um pouquinho para lá, tá um pouquinho para cá. Gente, eu preciso ter essa liberdade de ajuste. Tá? Se o teu desenho está ficando duro, né? E você percebe que eu não usei de novo nenhuma vez a borracha. Ela está aqui do meu lado, ó. Tenho essa e essa aqui, que são as duas borrachinhas legais para se utilizar. Não usei nenhuma vez. Por quê? Primeiro, vai quebrar o fluxo do raciocínio da coisa, tá? Você vai ficar parando o tempo todo e não vai se permitir o autoajuste. Você corrigir o que você está fazendo, tá? No desenho não é uma questão de você acertar sempre, mas de se autocorrigir, de você ver que caminho que você deve tomar para conseguir chegar no resultado, aqui no nosso caso do rosto, tá? A cabeça, né, de frente. Então tá lá, fiz o meu quadradinho, olha só. A minha íris vai mais ou menos ali no meio. Né? E eu vou fazer esse desenho aqui também, com o meu olho. Ó. Eu não coloco a íris toda, eu coloco ela um pouquinho abaixo, porque senão parece que a pessoa está com o olho arregalado. E eu não fecho aqui embaixo também, só nesse desenho, como a gente está fazendo um desenho de estudo. Por quê? Porque se você tem o olho tem um degrauzinho, né, que é esse degrau aqui, onde ficam os pelinhos.
Se você joga a luz de cima para baixo aqui, vai bater luz ali. Então, ó, como eu fiz aqui, se eu deixo ofuscado, ou seja, se eu deixo ali sem linha, vai dar um efeito visual legal de que ali tem uma luz batendo, etc, etc. Tá? Tem luz e sombra aqui. Então, posso deixar até aberta essa parte. Então, eu fiz ali os meus olhinhos, botar minhas pupilas, né? Uma maquiagem ali, ok. A parte de cima do olho, né, onde a bolinha entra, como é a órbita, né, essa parte de dentro aqui, né, bem essa partezinha aqui, onde a bolinha vai. Então, de dentro aqui ela já sai para a sobrancelha. A sobrancelha, como a gente pode ver, vai bem aqui em cima. Então, ela segue a parte de cima da bolinha, do globo ocular. A gente pode jogar a sobrancelha bem aqui. Aqui a gente já tem um ossinho, tem uma protuberância, né, onde vão ter na verdade, uma série de músculos aqui que mexem a nossa sobrancelha, tá? Sobrancelha, gente, não é sobrancelha, tá? É sobrancelha, ela está sobre os olhos, olha que legal. Então eu posso seguir a minha sobrancelha, né? O desenho aqui, a sobrancelha também vai mudar bastante de pessoa para pessoa, tanto que hoje em dia existem ali os designers de sobrancelha, né, que vão fazer e melhorar a sobrancelha. Atua se você tiver uma sobrancelha toda de qualquer jeito, né? Mas ela vai mais ou menos ali. Tanto é que, né, essas designers de sobrancelha e de estética, quando a gente fala da estética e da simetria do rosto, elas vão aplicar, as que realmente sabem fazer, elas vão aplicar uma série de medidas aqui, né, de referência, de tamanho do rosto e tudo para que a sobrancelha saia certinha ali onde ela tem que ficar, tá? Então, não à toa a gente também recebe pessoas que fazem maquiagem, que trabalham em salão, né, para estudar desenho, porque essencialmente elas estão desenhando no rosto também, tá? Então tá ali o meu olho, eu vou botar aqui, falta só essa pálpebra de baixo, não é uma pessoa muito velha, então não vou fazer marcações, né? E a pálpebra aqui em cima, que na verdade você vai ter várias dobrinhas, né, que você pode aplicar ali dependendo do quão fundo é os seus globos oculares, né? Tem gente que tem os olhos um pouco mais saltados, tem gente que tem os olhos um pouco mais fundos, tem gente que tem pálpebras mais abertas, mais fechadas. Aí você pode entrar também nas etnias, né? Então você pega os asiáticos, né, que tem os olhos puxadinhos, tem muito pouca linha de pálpebra, né? Você pega outra turma, os africanos, o pessoal europeu, tem partes da Europa em que você vai ter um olho bem afundado, vai ter pálpebras muito marcadas, tá? Então, cabe a você também se interessar e dar uma olhada em cada uma dessas características. Mas a gente já percebendo aqui que o rosto está se formando de uma forma proporcional, né? Olha que legal. Então, observando de novo o rosto, a gente fez então os nossos olhos, estão mais ou menos ali. Se o teu olho está muito afastado, está muito junto, para ele não ficar muito junto, você tem que calcular aproximadamente a distância de um olho entre um olho e outro. E para o lado, aproximadamente a distância de meio olho a 3/4 de um olho, vamos dizer. Aqui a gente acaba vendo meio olho, ele não é uma pessoa que tem um rosto muito, muito alongado, tá? Vamos partir agora para as outras feições. A gente fez aquele círculo aqui, ou dividiu o rosto em 3. Essa terça parte, ó, só de eu colocar uma linhazinha ali, vocês já começam a ver a sugestão de um nariz, né? E como que é a estrutura do nariz? A gente pode desenhar a estrutura do nariz de diversas formas. Uma maneira legal de fazer é essa daqui. Como é que é o nariz? Ele tem essa parte lateral, a parte de cima, a parte de baixo, depois outra parte lateral também. Aqui embaixo seriam as narinas, né? E aqui a pontinha do nariz. Olha só, dependendo de como você vai fazer esse nariz, né? Aqui você já tem a parte que vai para a boca. Ó, que legal. Tá, então aqui a gente tem toda a lateral onde seria feita a luz e sombra. Ó, que bonitinho. Só que o nariz a gente não precisa fazer ele só assim, ele basicamente pode ser feito também como um triângulo. Ó. O nariz visto de lado é uma coisa assim, né? Nariz visto de baixo para cima é uma coisa assim, né? E essa forminha vai mudar, a pessoa tem um nariz mais redondinho, a pessoa tem um nariz mais pontudinho, mais empinadinho. E assim vai. Só que a forma estrutural do nariz, ela é sempre basicamente a mesma. Ela pode ser mais bolinha, etc.
Outras formas de construir o nariz, né? Você faz 3 bolinhas, tem estrutura, quando você vai falar de anatomia, as cartilagens, então pode ser uma bolinha, tem alguns desenhos que fazem, não, faz 2 bolinhas e depois mais 2, porque daí você tem essa cartilagem. Então, como que você vai desenvolver essa estrutura? De novo, cabe a você observar, além essa metodologia, desse passo a passo que eu estou mostrando aqui, outros artistas, outros processos, tá? Eventualmente você vai gostar de uma ou de outra forma de abordar o desenho, né? E você vai começar a entender um pouco melhor, de forma um pouco mais intuitiva, como que essas coisinhas aqui acontecem, tá bom? Então, de novo, não basta fazer o rosto só dessa forma várias e várias vezes. Você tem que entender depois, eventualmente, cada estrutura. Nesse caso, o que eu faço? Eu uso um M, olha só. Né? Como o nariz da gente tem isso daqui, eu acabo usando essa estrutura em M, né? Eu corto ela aqui no meio, então você fica com o quê? Com 2 narinas. É como se fosse um M com essa parte aqui de baixo cortada. Logo acima desse M, a gente aplica outro M, que agora a gente corta só essa parte, e depois nós juntamos aqui. Então nós temos aqui a lateral do nariz, nós temos aqui a parte que divide a parte de cima da parte de baixo e a pontinha do nariz aqui. Aqui em geral vai acontecer uma sombra e aqui segue pro resto do nariz, que sobe e depois desce, assim como essa estrutura aqui. Né? E as sombrinhas aconteceriam aqui na lateral. Tá? Então é uma forma de você entender isso mais facilitada. Eu estou mostrando isso aqui, mas é interessante que você desenvolva e descubra também a sua forma de fazer o nariz, boca, olho, etc. Não existe, eu sempre digo, não existe uma forma certa. Tá certo isso? Claro que você vai dizer, pô, mas está errado. Tá... Não, no desenho é muito mais interessante você encarar a coisa como funciona ou não funciona. Se você está fazendo um desenho e não está ficando estranho, não está funcionando. Tá? Você precisa mudar a forma de você fazer. Não é uma questão de, eu não sei fazer. Não, se você mudar, muito provavelmente vai ficar melhor. Talvez fique pior, tá? Mas é uma questão de mudança, de você observar certas coisas, aspectos da forma e você conseguir aplicar isso de uma maneira eficiente, independente de você usar essa fórmula, aquela outra fórmula, tá? Mas depende de você conseguir colocar essas coisas mais ou menos ali no lugar certo. Depois a gente vai ver que saindo disso daqui, quando você brinca com o rosto, você pode extrapolar um pouco mais e ainda assim fica legal, mas seguindo essa estrutura. Tá? Então vamos fazer o nosso nariz aqui. Vou até dar uma apagadinha, porque eu fiz muito escuro. Né? E eu estou usando a Limpa Tips, que é uma borracha ótima para esboço, tá? Porque ela não destrói o papel. Eu vou fazer aqui o meu M. Ó, fazer um Mzinho aqui. Tá com o nariz escuro. Fazer o meu outro M aqui em cima. Fazer um pouquinho mais redondinho aqui. Eu vou fechar a minha narina. Fecho aqui do lado também. Eu gosto de botar só de um lado isso, porque na hora que você fecha o nariz, essa lateral, fecha o nariz mais ou menos na metade aqui, aqui você já pode aplicar, olha que legal, uma sombrinha, né, em toda essa parte aqui, olha só. Toda essa parte do nariz aqui já fica sombreada, olha que interessante. Porque você tem, né, a parte lateral, a parte de cima e a parte de baixo. Então, com essa simples configuração e saindo aqui da lateral, se você for observar em você mesmo, né, quando a narina acaba aqui, o nariz começa a subir. Claro que você vai dizer, bom, mas todo mundo, tem gente que tem nariz mais largo, tem gente que tem nariz fininho assim, mas via de regra, quando a gente olha para uma estrutura, o nariz vai começar por ali, tá? Claro que tem outras medidas que você pode e deve observar, tá bom? Aqui a nossa bolinha no nariz. Tá, que acaba complementando, ó, se eu fosse fazer essa estrutura em cima dessa estrutura, essas estruturas acabam se complementando. Tá? Então fiz ali a minha narina. E aqui embaixo falta aqui a boca, né, as orelhas. Vamos fazer a boca. A gente ficou com espação aqui livre, ó. E o que a gente pode fazer é, assim como nos olhos, de novo, eu vou dividir pela metade. Né? Deixa eu fazer aqui em cima. O que eu fiz aqui, né? Para os olhos, o que a gente fez? A gente dividiu pela metade e depois na metade de novo, que deu essa área aqui para os olhos. Se a gente for reparar também, uma outra forma de você ver isso, é que se você pegar a medida dos olhos, esse tamanho aqui, transferir para baixo, você vai ver que ele vai dar mais ou menos aqui, mais ou menos no início da narina do nariz, tá? Então são outros relacionamentos legais que você também pode fazer, tá? Do olho virando um pouquinho para cá. Você vai dizer, pô, mas não é igual. Não, todo mundo não é igual. Então vamos fazer a boca e o queixo. Então a gente vai pegar essa última parte aqui da linha, nós vamos dividir em 2. E nós vamos dividir em 2 de novo. Olha só, então eu vou dividir em 4 isso aqui, na verdade. A partir da base do nariz, 1, 2, 3, 4,
pedacinhos. Tá? O primeiro pedacinho aqui vai ser a boca. Eu vou fazer a abertura da boca, não vai ser o lábio, tá? Vou fazer uma abertura aqui, olha só. Tá? E essa abertura eu não vou levar a mais do que a distância da metade dos olhos, tá bom? Por quê? Porque senão ele vai ficar parecendo coringa. Ó, faço uma boca até aqui, ele vai ficar um pouco largo. Aqui ele já fica parecendo coringa, né? Então eu não vou, no máximo, claro que tem pessoas que têm bocas mais largas, mas não vai passar muito mais disso daqui. E se passar muito mais disso daqui, pode ficar estranho. Eu vou botar ali, olha, 2 covinhas, né? Que é o músculo aqui da bochecha, que eventualmente a gente, se ele for mais velho ou não, a gente desce, né? E eu só vou colocar um lábio aqui, fininho, se for feminino. Por quê? Porque dependendo do quão forte eu faço um lábio aqui em cima para esse cara, pode parecer que ele tá de bigode, ou que ele tá, né, ou que tem um lábio, ou que tá de batom, né, que tem um lábio superior. Então eu vou fazer um lábio aqui, mas bem levinho, tá? Bem levinho, eu tô fazendo um cara que o lábio eu também usei, como vocês podem perceber, uma forma de M, né? Então repete-se o M do nariz, só que com um formatinho um pouco mais aberto. E olha que interessante, a segunda medida aqui já dá a nossa parte de baixo do lábio. Tá? Ó, já fica o lábio dele. Claro que algumas pessoas fazem isso aqui, também dá pra fazer. Botar um pouquinho mais. E vai depender, claro, do lábio que você tiver. Tem gente que tem um lábio bem estudo, assim, então você vai fazer um lábio enorme. Tem gente que tem um lábio bem fininho, vai fazer uma coisa, só um filetezinho de linha. O importante, de novo, é como é que você vai representar graficamente cada um desses elementos. Como é que eu desenho boca, né? E eu brinco assim, gente, boca é assim. Não, professor, é uma boca, isso é um risco. Depende do desenho que você está fazendo, porque se eu fizer uma bolinha, fizer 2 risquinhos e mais um risquinho, isso é uma boca, tá? Então, procure entender, quando a gente fala de estrutura, tem a ver com isso. Qual que é o formato, qual que é o tamanho, qual que é a dimensão, qual que é a estrutura disso, tá? Olha que legal ali. Inclusive com a luz e sombra, né, gente? Tá? A gente pode seguir aqui no meio entre a boca e o nariz, né? Você vai, ó, até parece. Você tem esse M aqui e esse M aqui. E esses dois M's se coincidem, para fazer o que? Essa parte do lábio, né? Essa parte que entra aqui do lábio e depois ela continua. Tá? Então você já tem inclusive aqui, ó, as marcações dessa sombra, né? Desse volumezinho que acontece ali. E o último pedaço, a gente pode ver, vai ser o queixo. O queixo ele vai ter uma distância, ou vai ter pelo menos uma largura, né, aproximada do nariz ou da boca ou dos olhos. Então, você pode passar uma linha aqui reta, ó, que o meu queixo vai dar mais ou menos ali. Eu faço uma meia luazinha em cada lado aqui, ó, que legal. E aqui eu tenho o meu queixo. Então, na hora que a gente olha para o rosto, lateralmente, né, ele vai ter aqui os olhos, o nariz, a boca, o outro lábio de baixo, e aqui vai ter o queixo. Então tem essa voltinha aqui, né? Aqui são os olhos, aqui a testa. Tem essa voltinha aqui do queixo, que é justamente aqui que acontece, né? Ó, entra e sai. Aqui a gente pode aplicar um pouquinho de sombra até aqui. E aqui também um pouquinho de sombra no queixo. Olha que legal. Então nós temos todas as feições aqui, bem aproximadamente onde elas devem ficar, e a sombrinha inclusive. A gente vai ver que essa parte daqui acaba se tornando o zigomático, que é um ossinho que ele vem e ele acaba completando o nosso crânio aqui. Olha só, ele faz isso aqui. Né? Se eu fosse fazer uma caveira aqui embaixo, ele é um ossinho que faz assim. E aqui ele já vai para o nosso maxilar, olha só. E a lateral, o outro maxilar fica aqui. Se a gente fosse construir a caveirinha, né? Depois eu vou construir ela aqui para vocês verem. Tá? Então aqui a gente tem todos as partes necessárias para construir o rosto. Tá bom? E quando a gente pega essa bolinha, você pode ou não, dependendo do quão fundo, do quão magro a pessoa, você pode colocar ali, né, uma marca um pouquinho mais forte. Deixa eu apagar aqui com a minha limpa-tipos. Olha como é maravilhosa essa borrachinha para apagar, né, porque ela apaga muito da estrutura, mas não dos detalhes finais que eu quero. Então vocês podem ver que vai acontecer mais ou menos ali. Então pode acontecer uma entrada grande, uma entrada pequena, entrada nenhuma, né, dependendo do maxilar. Eu vou dar uma
quadrada, uma enquadrada aqui no maxilar desse cara para ele ficar um pouquinho mais masculino, né? Mas mais ou menos ali, ó. Tá? Aqui também a gente vai ter dois outros músculos falando em anatomia, né? Dependendo do quão velha a pessoa fica, isso aqui vai começar a cair, olha só. Tá? E a mesma coisa aqui nos olhos, né? Pé de galinha, onde acontece pé de galinha, as dobrinhas, né? Do olho aqui, ó. Então, se eu seguir essas marcações básicas, né? Eu vou conseguir, inclusive, depois colocar uma idade maior, vou conseguir manipular um pouquinho mais a superfície do rosto, tendo ideia aonde a estrutura, que nesse caso aqui que a gente fez, se você for olhar para o nosso amigo Hamlet, né, ele acaba se encaixando perfeitamente. Se eu for desenhar, olha aqui, opa, eu acabei de deslocar o maxilar dele, coitado, isso dói. Olha só, né, então se eu coloco um lado a lado, a gente vai ver que justamente essas marcaçõezinhas aqui são onde elas acontecem. Então tá descendo aqui o rosto, tá descendo aqui o rosto, tá? Os olhos vão aqui, a gente vai... É interessante, se você puder, depois pegar na internet, né, uma imagem que tem uma sobreposição, que tenha não só o crânio, mas daí onde você vai ver os olhinhos ali da pessoa, tá? Olha que bacana. Então vamos terminar isso aqui. Temos o nariz, a boca, o queixo, os olhos. O que falta? A zoreba. Falta as orelhas. As orelhas também, elas vão ter uma medida específica, elas vão sair aproximadamente aqui da sobrancelha, ou da lateral da sobrancelha, ou da lateral dos olhos, até a base do nariz ou o topo da boca. Então ela vai se encontrar mais ou menos nessa área aqui. Tá? E se eu, de novo, pegar o meu rosto e eu olhar e fizer isso, ó, você vai ver que vai estar bem no topo da minha orelha. Né? Se eu pego aqui o canto da minha sobrancelha, que tem esse piercing maravilhoso, né? E você passa certinho, você vai ver que vai estar no topo da minha orelha. E se eu pegar a base do meu nariz, ó, e seguir, vai dar na base da minha orelha. Claro, né, que vai ter gente que tem a orelha desse tamanho, que são um pouquinho mais orelhudas, né? E tem gente que vai ter a orelha um pouquinho menor. E como é que é a estrutura da orelha? Assim como o nariz e a boca, eu posso desenhar a estrutura da orelha como uma oval. E nós temos várias partezinhas. O lóbulo, depois ela sobe, desce de novo e vai juntar aqui embaixo. Você tem algumas estruturas que vão entrar para o ouvido, né, aqui, que vão ser como é que se diz? Uma estrutura de cartilagem, né, toda a cartilagem aqui que acaba ajudando a fazer. Eu chamo isso de Y. Você pode desenhar um Y aqui que fica legal. Y e S. Olha só. Então eu estou usando um S para fazer o lóbulo e para subir pela minha orelha, tá? Então basicamente um S. E depois eu vou colocar um Y aqui no meio desse S. Tá? E fechar a minha orelha com uma oval. Tá, essa estrutura é sempre assim? Não, se você olhar a orelha de todo mundo é um pouquinho diferente, né? Então essas linhas podem mudar um pouquinho, uma tá mais para cima, outra mais para baixo. Ah, a orelha é mais quadradona, ou então a orelha da pessoa é assim, né? Parece um vampiro a orelha, ou a pessoa tem uma orelha bolinha, né? Cheia de queloide, a pessoa faz MMA, luta, enfim, a orelha toda inchada desse jeito. É uma coisa que muda bastante, né? Então vamos fazer uma orelha genérica aqui para ele. Eu vou fazer também uma semi-oval, aqui entre a base do nariz e a base da sobrancelha. Puxar ela um pouquinho para fora. Tá? E dentro dessa oval, ó, essa mesma estrutura, independente de a orelha estar de lado ou a orelha estar de frente, né, ó, você pode aplicar também essa estrutura. O que vai acontecer com ela? Só vai afinar. Né? Aqui está a orelha, ó. E você só vai afinar essa estrutura. Ah, que legal, desenhei a minha orelha ali. Tá? Então simplifique. Isso aqui foi, de novo, uma estrutura que eu olhei, desenvolvi e juntei com um monte de outras formas de fazer. Né? Você tem N maneiras. Então pega uma apostila, deixa eu juntar aqui como essa, que eu mostrei antes, que aqui tem a cabeça, mas aqui você vai ter estrutura do olho, né? Aqui eu juntei também uma série de outras estruturinhas. Então, estrutura da boca, aqui, estrutura da orelha, essa aqui também faz o Y, né? Ó, ela faz o Y, só que ela faz um pouquinho mais para cá, eu faço um pouquinho mais para cá. Então, muda um pouco, né? Muda bastante ali, dependendo da pessoa que tem a orelha assim, sabe? Então, observem essas estruturas. Quanto mais vocês conseguirem associar aquilo que você observa a alguma estrutura específica, né? Seja uma letra, seja uma linha, seja o que for, né? Vai ficar muito mais fácil para você conseguir entender isso aqui depois. Olha, é um S mais assim, né? Então, eu vou fazer isso. Eu vou botar o meu S aqui, ó, seguir até lá em cima. Eu vou fechar o Y
com as 3 perninhas. Olha que bonito, ele ficou orelhudo, coitado. Dá até pra cortar um pouquinho a orelha dele aqui, tirar um pouquinho do lóbulo. Né? Então a mesma coisa aqui, mais ou menos a mesma medida. Então eu vou fazer o S, claro que aqui vai ser ao contrário. Né? Eu vou fazer o meu Y ali. Fechar minha orelha ali. Olha lá, tá lá a nossa orelha, nossas orebas, tá? A gente pode botar uma sombrinha ali. Ok. Então a gente percebe que sobrou o quê? Toda a cabeça dele. Onde que vai o cabelo? Onde é que começa o cabelo? Bom, a gente tem uma linha do cabelo, a gente pode aplicar ela também, mais ou menos a meia parte. Um pouquinho mais para cima, se a gente dividir, pegar essa terça parte aqui e dividir em 2, né, você vai ter, a minha ficou um pouquinho para baixo, deixa eu mais para cima um pouquinho. Então você vai ter ele um pouquinho mais para cima. Isso vai te dar toda essa área aqui da testa da pessoa. E aqui para cima, aqui já tem cabelo, né? Então, em geral, olha só o que acontece. Você usa essa proporção para fazer o rosto. Você vai botar os olhos aqui e eles acabam ficando a terça parte da altura, né? Fica com a cabeça achatada. Então, aqui vai a testa. Dependendo do cabelo, e aqui vai mudar muito, né? Eu, por exemplo, se eu levantar meu cabelo, eu vou ter essa coisinha aqui chamada chapéu de bruxa, né? Que o cabelo vem aqui, entra um pouquinho e depois ele vai como se fosse um M, né, cruzando. E aonde que vai esse cabelo? Aí, meu amigo, depende. Né? Grecinho 2000 e a careca às vezes vai até lá atrás. Né? Tem gente que tem o cabelo quadrado aqui, tem gente que tem o cabelo assim, tem gente que tem o cabelo assado. Mas basicamente são essas medidas. A lateral do olho, da lateral do olho. As entradinhas, né, você pode calcular aqui a 45 graus do meio do rosto, que vai dar 2 triângulos, né? Mas isso não é regra também, né? Hoje em dia, vale tudo em termos de onde o cabelo vai. Então eu vou fazer um cabelo genérico aqui também para o nosso amigo, eu vou botar uma ondinha aqui, então aqui vai ser onde começa o cabelo. Ó, que legal. Vamos subir um pouquinho o cabelo dele para não deixá-lo tão desesperado. E eu vou fechar meu cabelo aqui com um pouquinho de barba. Então, sempre acompanhando aqui a lateral do rosto. Também aqui um pouquinho ali de costeleta, para ele não ficar tão sem cabelo, né? Então fechamos aqui e em cima o cabelo vai sempre um pouco acima do meu crânio, né? Ele sempre vai ter um volumezinho aqui de cabelo acontecendo. Se ele não for careca, né, que é o que acontece aqui, a careca dele já vem assim, né? O cabelo vai acontecer um pouquinho mais para cima. Então vamos colocar um cabelo também genérico nele, cabelo desses de manequim, né? Então, cabelo ali. Legal. Muito bom. Prontinho. Terminar de fazer o meu cabelinho com as minhas mechas, né? Botei mechas e medeixas ali nesse cara, né? Então vou botar um pouquinho mais de cabelo aqui pra ele. Ok. Então temos ali um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais de cabelo. Pronto. Então temos ali um rosto genérico. Pronto. Então bastante cabelo aqui, um pouquinho mais. Tá lá, né? E o que falta? O pescoço. A gente pode incluir o pescoço. O pescoço, gente, também procurar não fazer a linha do pescoço muito mais para dentro do que os olhos, do que isso daqui que é a íris do olho, na verdade, porque senão vai ficar com um pescocinho assim, né? Muito magrinho. Pode acontecer? Pode. Talvez durante o Holocausto, né? Mas enfim, que terrível falar isso. Mas sim. Então a gente vai medir também, ó, da metade dos olhos até o finalzinho da cabeça, eu coloco o pescoço mais ou menos na metade. Então ele começa aqui. Que legal. Então podemos fazer pescoço mais ou menos ali. A gente divide também em 3, que vai ter uma estrutura de toda a traqueia, etc, etc, né, para o pescoço. E vamos botar, sei lá, uma gola nesse cara. Legal. Então tá ali o nosso rostinho. Rosto genérico, né?
colocando ali umas sombrinhas, tá? Então, aqui dependendo já da onde a luz está vindo, você vai conseguir aplicar um pouco mais de propriedade, né? Uma luz e sombra, pensando também nessas estruturas, ó, desse lado, né? Desse lado. Então, isso é uma forma de desenhar um rosto, beleza? Então, vamos fazer uma revisão rápida? Como é que eu comecei? Fiz uma linha para determinar a altura do queixo, a altura do crânio. Fiz outra linha na metade, lembrando que isso aqui é muito importante. Quando a gente vai trabalhar caricatura, né, você acaba extrapolando isso daqui. A pessoa é muito queixuda, a pessoa tem a testa pequena ou tem uma testa gigante, então você acaba extrapolando muito dessa medida metade dos olhos aqui, né? O nariz na base que ficou ali a terça parte, que a gente dividiu para pegar essa medida, que é 2/3 da medida aqui de cima, né? E depois a gente dividiu aqui em 4, olha ali dando um horário de 5 horas, em 4 para a gente conseguir fazer a boca e o queixo, tá? Enfim, isso aqui são medidas genéricas que eu passei para a construção da cabeça. Precisa ser assim? Não. Você pode, inclusive, deve desenvolver o seu processo para chegar nesse resultado. Ah, mas será que vai estar certo? De novo, não tem a ver com certo ou errado, tem a ver com está funcionando, está fazendo sentido, está nas medidas certas. Aí sim, né? Nas medidas certas, então você pode pensar que sim, eu consigo. Se não está estranho o desenho, então está ficando legal. Só que uma outra forma de fazer isso, e aí que a gente fala de estrutura, né? Vou falar só um pouquinho de como é que eu saio daquilo que é de frente para eu conseguir manipular isso de uma outra forma. Então você tem que pensar em estrutura, gente. Tá? Não basta eu copiar o desenho de frente, você tem que conseguir, né, pegar todas essas estruturinhas, ó, que vocês viram de frente. Então vamos dizer aqui nariz, né, boca, ó, e de uma forma bem genérica aplicada, eu estou aplicando bem aquelas medidas, tá? Estou fazendo isso aqui de uma forma, claro, bem mais rápida, bem mais simplificada, mas as medidas estão ali, tá? São a mesma estrutura. Quando a gente fala de estrutura, tem a ver com isso aqui. É basicamente a mesma estrutura que você está aplicando, ó, que legal, para a cabeça, que vai representar o que? Crânio, maxilar, etc, etc. Né? Então é isso que você quer conseguir fazer, tá? Entender essas estruturas para eventualmente chegar num resultado como esse aqui, que apesar de ser, né, é realista e tudo, mas está ali no mesmo, está tudo certinho ali no lugar onde tem que estar, tá? Independente do que você está desenhando, se é Marvel, se é, claro que você vai falar de figuras humanas, né? A grande maioria das editoras que trabalham com super-heróis, etc., também exige que você entenda. A Marvel, inclusive, vai ter uma forma bem interessante de estruturar, bem blocadinha, né? Eles acabam fazendo a parte da frente da face assim, né? Onde eles dividem. Aqui vai ter a parte lateral, aqui você vai trabalhar com também, né, uma esfera. Né? Então você tem todas essas estruturas aqui, muito parecido também com o método Loomis, Andrew Loomis, quem nunca viu, só que a forma dele fazer a estrutura é um pouquinho diferente. Ele acaba usando uma esfera, ele fala, coloca um prego na esfera para você entender. Ele faz uma linha para baixo, onde ele divide, daí sim, em 3 isso daqui, né, que seria a parte da frente. Puxa uma linha, aqui a gente corta a lateral do rosto, puxa uma linha para cá, enfim, subir um pouquinho demais. Né? Aí você vai lapidar o rosto aqui, vai lapidar o rosto aqui, vai colocar uma estrutura de nariz ali, ó. E a estrutura do nariz que eu utilizo aqui, né? Tem 2 estruturas aqui que eu posso utilizar. Essa aqui, ó, que legal. Que foi aquela que eu fiz antes, né? Que o nariz fica assim, basicamente. Então você tem a lateral do nariz, a parte de baixo do nariz e aqui essa parte que desce, né? Esse esqueminha. Que no caso ele abre, ó. Então é esse formato, esse formatinho aqui. Parte de cima do nariz, parte de lateral do nariz. Né? Posso colocar um oval aqui para determinar que a boca acontece aqui. Então, uma outra maneira de estruturar. Aqui o Loomis também, a boca vai aqui. Olha que legal. Os olhos, né? A orelha. E daí aqui
fazer o cabelinho, né? Olha que legal. Tá? Então, como você vai desenhar isso, vai muito de que tipo de estrutura que você estuda. O ideal é você estudar várias estruturas, né? A gente fez com uma caixinha. Então, se eu pegar essa mesma estrutura, ó, vamos fazer bem simples. Isso aqui, nós já vamos terminar, vai ser um exercício que eu vou passar para você tentar estudar e reproduzir isso aí na tua casa, tá? Então, começa com um retângulo, né? Aproximadamente aqui do retângulo você vai ter o dobro, mais ou menos. Pega um quadrado e multiplica em 2. Você vai dividir pela metade, aproximadamente ali na metade, onde você vai jogar o quê? 2 olhinhos. Olha que legal. 2 olhinhos. Você vai fazer um triângulo, com uma divisão no meio aqui, porque um triângulo seria isso aqui visto de frente, tá? Ou, se eu for fazer um nariz assim, ó, visto de frente, tá? Então você pode colocar um triângulo com uma linha no meio. E uma linha e outra linha aqui para representar a boca, tá? Então fez esse desenho de frente, depois você vai tentar desenhar isso aqui em 3 dimensões. Como assim? Você vai fazer uma caixinha, um cubo, né? Tá ali um cubo, as mesmas proporções que você utilizou para fazer o rosto, ó. Então os olhos estão mais ou menos ali na metade, você baixa mais uma metade para cá, tá? E pode utilizar isso aqui como uma base para tua cabeça. Olha que legal. Ah, então você vai ter essa fronte aqui representada nesse plano. E à medida que você pega uma estrutura, aqui no caso eu fiz um cubo, né, com um triângulo, então isso aqui basicamente vai ser o meu crânio encefálico e o meu maxilar. Isso daqui. E isso daqui eu vou manipular. Isso daqui eu vou fazer em vários ângulos, né? Uma caixinha. Eu, por acaso, uso a caixinha, ó, porque fica mais fácil de fazer. Tem como o Loomis e alguns outros artistas que acabam utilizando uma mistura de N formas. Uma esfera, um cubo e assim por diante, tá? Então, de novo, não basta você fazer o rosto, como a gente fez ali, de frente. É importantíssimo você entender todas essas medidas aqui. Só que você tem que conseguir trabalhar essas medidas em outra posição, né? Você pega essas medidas aqui e daí à medida que você vai fazer um rosto, olha só, virado para cima, por exemplo, né? Então tá aqui o crânio, né? Se a gente for ver um crânio bonitinho como que ele é, né? Tem o zigomático aqui, queixinho, né? Então o crânio é uma coisa mais ou menos assim. Então ele vai ter esse formatinho, né? Depois a gente pode brincar. Então tá ali, metade, olha só. E aqui você vai conseguir ver onde é que a parte de baixo do nariz acontece. E tá ali a minha face, né? Eventualmente você vai lapidar isso aqui, para conseguir desenhar de uma forma um pouco mais assertiva. Você vai começar a lapidar melhor. Agora esse lapidar, de novo, tem N metodologias que você pode utilizar para a construção da cabeça humana, tá? O importante são conseguir entender essas medidas básicas, frontais, laterais, de cima e de baixo, e reproduzir isso em qualquer ângulo, tá? E não basta desenhar de frente à cabeça para você conseguir fazer isso. Mas de frente, essas são as medidas que eu consegui apresentar e às quais eu também cheguei, né? Isso aqui você vai eventualmente, de novo, absorver de uma forma muito mais intuitiva, né, à medida que você treina e repete isso daqui, e vai conseguir reproduzir de uma forma mais eficiente, tá bom? Então, pratique as medidas, não fique preso à régua, não fique preso a essas medidas exatas, né? Ajuste o seu desenho, procure observar também fotografias, fotos, outras pessoas para você ver essa relação entre os elementos.
né? Procure lembrar que não é a terça parte os olhos, mas sim mais ou menos pela metade, né? E todos esses aspectos, né, do rosto que a gente deve observar para conseguir desenhar a coisa pelo menos com uma proporção ali perto do que deve ser. E depois você vai pegar vários rostos, biotipos diferentes para ver como que essas coisinhas vão mudar entre si, tá? E você vai ver que muda muito pouco, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Treine bastante, pratique bastante, não é de um dia para o outro que a gente aprende a fazer rostos. Rosto é um dos elementos mais difíceis da gente aprender, porque ele tem muito detalhe, tem muita informação, tem bastante coisa acontecendo, né? E independente de você querer desenhar um rosto realista, né, ou cartoonizado, né? Porque o cartoon, ele nada mais é do que uma extrapolação, né, ou uma síntese disso que a gente vê do real. Então ele vai fazer alguma mudança entre esses relacionamentos de crânio, de maxilar, para fazer com que a caricatura aconteça, né? Que fique interessante sem fugir dos parâmetros iniciais. Por isso que você olha para uma caricatura e mais distorcida que ela esteja, você consegue enxergar a pessoa ali, né? Porque você diz, pô, mas parece mesmo, porque o artista conseguiu seguir os parâmetros, né, de forma e formato e distância entre as coisas. Ele só extrapolou um pouquinho isso daí. Beleza? Esse é outro vídeo que vem pela frente, hein? Caricatura. Se você gosta disso daí, vai ser um outro assunto que vai aparecer pra gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, manda um oi pra gente, né? Faça perguntas, né? Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionário, se você tem alguma sugestão, né? Deixa ali nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Professor Juba aqui. Vamos desenhar!